Muito obrigado pelo convite. Fico muito satisfeito de estar aqui na Unicinos. Primeira vez que eu venho aqui. Maravilhosa universidade, recepção muito calorosa. Então, me sinto bem à vontade para colocar algumas questões aqui que eu acho que vai fomentar bastante o debate que nós vamos ter lá para frente. Eu vou fazer uma apresentação, ela está um pouco longa, talvez eu tenha que pular alguns slides, mas eu tentei dar um panorama geral sobre algumas questões importantes, como a questão dos direitos humanos e a questão das políticas de segurança alimentar, né? Então, vamos lá. Vou começar pela questão dos direitos humanos, que é fundamental. Se a gente for voltar um pouco lá para trás, a gente vai ver que essa história de considerar a alimentação como um dos direitos humanos vem lá da Declaração dos Direitos do Homem, de 1948, das Nações Unidas, onde se colocava, primeiro, que todas as pessoas têm direitos e liberdades proclamadas nessa declaração, né? E depois se coloca claramente a questão da saúde, bem-estar e, especialmente, coloquei grifado aí, alimentação, né? Esse texto passou mais ou menos incólume durante alguns anos, até que, lá pelos anos 70, os países começaram a se ligar na questão da alimentação e se ligar no termo segurança alimentar, né? Eu até, na entrevista que eu dei à revista de vocês, eu comento que o Josué de Castro, que foi nossa grande referência, ele não falava em segurança alimentar. Esse é um termo relativamente novo. Ele não era dado essas sutilidades, ele falava em fome mesmo. A questão era a fome, né? Então, o tema da segurança alimentar vai surgir um pouco mais para frente, né? Na Cúpula Mundial da Alimentação, a primeira definição começa nos anos 70 e depois a definição oficial é da Cúpula de 96, né? Vejam que interessante que é essa definição que nós adotamos aqui no Brasil, né? A definição de segurança alimentar brasileira vai a exemplo desta definição da ONU. Então, nós estamos dizendo o seguinte: a segurança alimentar existe quando toda pessoa, então eu estou sublinhando aí a palavra toda pessoa, porque nós estamos falando em termos individuais. É o indivíduo que tem que ter segurança alimentar, né? O país pode estar numa situação de segurança alimentar, se usa muito o termo no contexto nacional, considerando, mesmo vem da ideia de segurança nacional, né, a segurança alimentar. Mas aí nós estamos falando da pessoa. Então, é um direito individual, intransferível, né? E em todo momento. Portanto, a segurança alimentar não é transitória, né? Ela está presente, ela tem que estar presente em todo momento. Não é uma bolsa família, por exemplo, que possa resolver a situação do indivíduo emergencialmente, né? Ou uma cesta de alimentos que vai resolver o problema da segurança alimentar. Nós estamos falando em um contexto permanente, né? Ter acesso físico e econômico a alimentos suficientes. O que é o conceito de suficiente? O que nós estamos levando em conta quando levamos a ideia de suficiente, né? Inócuos, nutritivos para satisfazer as suas necessidades alimentares, etc., a fim de levar uma vida saudável e ativa, né? Portanto, estamos levando em conta o conceito de nutrição e de saúde que tem que ser incorporado, né? Então, esta ideia aqui, Alana, por favor, leva em conta as 4 dimensões da segurança alimentar, né? Que constituem esse core, né? Esse centro de atenção importante que não pode ser separado, né? Então, estamos falando de disponibilidade, portanto, um país tem que ter alimentos disponíveis para todo mundo, e aí embaixo a gente tem uma série de políticas ligadas à disponibilidade de alimentos, né? Mas não basta ter alimentos disponíveis. O Brasil, por exemplo, é o 4º produtor de alimentos do mundo, e mesmo assim nós temos um contingente enorme de pessoas
subnutridas ou pessoas que não têm acesso à alimentação. Portanto, entra a segunda dimensão importante, que é a dimensão do acesso, né? Não basta ter o alimento, é preciso que as pessoas tenham recursos econômicos, né, que é o nosso caso aqui no Brasil, para que possam fazer o uso desse alimento, né? Em alguns países da África, por exemplo, né, ou da Ásia, o problema de acesso está ligado a acesso físico, guerras civis, etc., que não permitem as pessoas terem acesso ao alimento. O alimento existe, né, mas as pessoas não têm acesso. O terceiro elemento importante é a estabilidade. Então, isso daí precisa ser garantido ao longo do tempo, né? A estabilidade para toda a vida, em termos individuais, né? E, por último, a questão da utilização, que é uma questão mais nutricional, está ligada à inocuidade do alimento. O alimento tem que ser bom, tem que ser saudável, não pode fazer mal à saúde das pessoas. E aí embaixo, então, eu tenho uma série de políticas que estão ligadas a este tema, né, que são importantes. Então, este conceito, que é um conceito único de segurança alimentar e nutricional, engloba essas 4 dimensões que não podem ser desassociadas, né? Vamos em frente. Bom, o que nós fizemos no Brasil? A gente avançou muito, né? Nós conseguimos, né, em 2006, a conquista de uma lei orgânica de segurança alimentar e nutricional, né? A lei orgânica deu origem a um sistema, o CISAM, que deu origem a um plano nacional, a uma política nacional e, finalmente, um plano nacional, né? É um avanço muito grande, né? É um avanço que garante a inclusão da alimentação enquanto um dos direitos, que depois foi confirmada com a aceitação da emenda constitucional da PEC 47, né, que incluiu para dentro da Constituição o direito humano à alimentação, né? Mas isso tudo está escrito no papel, né? O que eu queria destacar com vocês, né, é que as leis existem, mas muitas vezes, para você concretizar alguma coisa em termos de lei, demora bastante, né? Isso me chamou a atenção porque eu sempre cito esse exemplo, né? Na Constituição de 1988, portanto, nós estamos falando aqui de alguns anos antes de 2010, né, foi aprovado o artigo 192, parágrafo 3, que diz o seguinte, né: as taxas de juros reais, nelas incluídas comissões, etc., etc., não poderão ser superiores a 12% ao ano. A cobrança acima desta taxa será caracterizada como crime de usura. Parágrafo 3, artigo 192 da Constituição, né? Bom, obviamente, esta lei que está na Constituição não foi regulamentada. Não foi regulamentada. E ela ficou rolando, até que em maio de 2003, um novo governo que tomou posse, uma nova presidência da Câmara, né, acabou sendo revogada por uma emenda constitucional na surdina, emenda constitucional número 40, de 29 de maio de 2003. Né? E o STF aprovou esta mudança constitucional através de uma súmula vinculante número 7. Então, para quem gosta de direito, isso é interessante, você pode revogar a Constituição também, né? E uma lei pode existir, mas na prática não acontecer absolutamente nada, né? Eu lembro, por exemplo, que todo mundo já deve ter ouvido falar na Constituição norte-americana. Nós tivemos a independência norte-americana em 1776. Alguns anos depois, em 1781, foi promulgada a Constituição norte-americana, que é um exemplo de Constituição. São 27 artigos só, né, e algumas emendas, né? Na Constituição norte-americana está dito que todos os homens são iguais, né? No entanto, a escravidão durou 100 anos depois de ter sido declarada a independência dos Estados Unidos e as 13 colônias terem assinado a Constituição norte-americana, né? A emenda número 5 da Constituição norte-americana, que é de 1786,
9 anos depois da independência, emenda número 5, aquela que a gente vê nos filmes, o cara quando é preso fala assim, eu vou alegar a emenda número 5, né? A emenda número 5 diz que ninguém pode ser privado de liberdade, né? Ela diz claramente, né, contra a escravidão. A escravidão demorou 100 anos para ser abolida nos Estados Unidos, né? Então eu digo, são conquistas maravilhosas, né? E daí? E daí? Nós temos que torná-las concretas, nós temos que garantir efetivamente, né, o direito à alimentação das pessoas, né? Infelizmente, eu não estava aqui ontem, quando o pessoal do Ministério Público aqui do Rio Grande do Sul veio falar, né? Mas essa é uma falha enorme que nós temos na nossa legislação, né? Nós temos uma legislação que garante o direito humano à alimentação, mas que tem pés de barros, né? Porque a justiça não está preparada para atender o direito humano à alimentação, né? Existem varas especializadas no direito humano à alimentação. O Estado já foi processado por conta do direito humano à alimentação? Que eu saiba, não, né? Os juízes sabem aplicar leis relativas ao direito humano à alimentação, né? Então, as nossas conquistas, né, são conquistas que se fazem no caminho, no caminhar, né? Caminhamos, mas temos que avançar ainda muito mais, né? Vamos em frente, né? Pediram para eu falar sobre os objetivos do milênio, né? Em que situação que nós estamos, né? Os dois, o objetivo do milênio 1, que é o mais importante, coloca 2 metas, que são a da redução da pobreza absoluta, a meta 1, e a redução da fome, né? População fome, né? Entre 90 e 2015. Vejam que interessante, né? A Cúpula Mundial da Alimentação de 1996 estabeleceu que os países deveriam reduzir pela metade o número de pessoas em situação de subnutrição até 2015. O número, né? Obviamente, esse número não foi atingido, né? Nós ainda não estamos em 2015, mas dificilmente vai ser atingido, porque nós teríamos que reduzir para 500 milhões o número de pessoas subnutridas, né? Bom, lá para o ano 1999, 2000, os países perceberam que seria impossível atingir essa meta, né? Então, houve uma maquiagem, né, nas metas do milênio e se reduziu, por exemplo, no caso da meta 2, né, em vez de reduzir o número de pessoas subnutridas, os países acordaram que iriam reduzir a proporção de pessoas subnutridas, uma pequena sutileza, né, que mudam alguns milhões de pessoas para mais ou para menos, né? Então, no caso de alguns países da América Latina, o Brasil está tranquilo, nós estamos bem na fita aí, né? Mas alguns países, obviamente, não vão conseguir reduzir o número de pessoas, mas talvez atinjam a proporção. Ou seja, se você mantém o número de pessoas famintas no mesmo patamar entre 1990 e 2015, né, mas cresce a população, diminui a proporção, né? Parece uma coisa lógica. Então, qual é a situação que nós temos hoje em dia, né? Vamos lá, né? A população está crescendo, né? Muito provavelmente nós vamos chegar a 2050 com 9,1 bilhões de pessoas na humanidade, né? O grosso dessas pessoas está em países em desenvolvimento, né? Eu coloquei aí o Malthus, porque aí muita gente já volta à coisa do Malthus, né? Não vamos ter alimentos, vai faltar alimento, né? Não vai ter, já tem muita gente subnutrida, precisa aumentar a produção, pensando na coisa da disponibilidade só, né? Vamos em frente, né? Então, se colocam algumas previsões catastrofistas do que pode acontecer, né? Então, por exemplo, a produção de alimentos, a FAO declarou isso daí, né? Que a produção de alimentos tem que crescer 60% até 2050. Obviamente que
os produtores agrícolas estão com coceira, né? Aumentar em 60%. Que belo mercado que nós estamos garantindo, né? Está colocado também que a produção vai ser insuficiente em alguns produtos, arroz, trigo, porque os rendimentos não têm crescido, né? Nós precisamos fazer uma nova revolução, né? Consumo de carnes deve subir, porque além da população ter aumentado, vai aumentar, muda o padrão de consumo também. Então, as populações mais pobres comem mais carne, os chineses estão entrando no mercado, estão começando a comer carne, etc. O consumo de carne deve aumentar de 32 para 52 quilos per capita ano, né? E com impactos sérios em termos de sustentabilidade e tal, né? A produção pecuária tem um impacto no meio ambiente muito maior que a agricultura, né? Vai haver escassez de terras, né? Muito provavelmente não vai ter água suficiente, né? Então, há um cenário bastante pessimista para 2050, né? Essas são as linhas, né, de projeção aí em termos de subnutrição, né? Nós estamos aqui, mais ou menos, 2010, né? E nós temos aqui a meta 1 de redução da pobreza é a linha verde, né? Então, nós deveríamos atingir em 2015 24% de pobreza no mundo, né? E os dados mostram que nós, já antes de 2010, já atingimos esses 24%. Então, a meta 1 dos objetivos do milênio está cumprida, né? Isso porque grandes países como o Brasil e a China reduziram a pobreza de uma forma bastante forte, né? A China, por exemplo, reduziu em 200 milhões de pessoas, o número de pobres nos últimos 10 anos, né? Tamanho do Brasil, mais ou menos, né? O Brasil reduziu em 30, 40, a Índia também teve uma boa redução, então, muito provavelmente, a linha verde está garantida, né? A linha vermelha e a linha laranja tratam de desnutrição, né? E tratam de prevalência de baixo peso. A gente percebe aqui que, em termos de proporção, né, colocada pelas metas do milênio, muito provavelmente vai se atingir isso daí, né? Vamos em frente, né? Esse é o último dado divulgado pela FAO, o relatório de 2013, que mostra que em 92, que é o ano base, nós tínhamos 1 bilhão e 15 milhões de pessoas subnutridas, né? E hoje nós temos 842 milhões de pessoas subnutridas, né? A meta, em termos numéricos, portanto, deveria ser metade dos 1 bilhão e 15, 500 milhões e 507 milhões, alguma coisa assim, né? Nós estamos longe da meta, muito longe da meta. E essa é a situação, região por região do mundo, né? A gente percebe aqui claramente que o leste da Ásia, aquela região lá, Bangladesh, né, Mianmar, países populosos, tem o grosso, né, junto com o sul da Ásia, também a Índia, 314, né, 314 mais 279, mais ou menos metade está lá pelo lado da Ásia. Bom, esses são os dados aqui da América Latina, né? Situação da América Latina. Não vou entrar em detalhe porque eu não tenho muito tempo, mas se percebe também que a gente, muito provavelmente, vai atingir as metas aqui na América Latina, muito embora alguns países estejam em situação bastante complicada, né? Principalmente países da América Central, Honduras, Guatemala, né? Paraguai está numa situação ruim, né? Alguns outros países, Bolívia, né? Mas os grandes países, Brasil, México, etc., estão absolutamente dentro das metas, né? Esse é um dado interessante, né, que eu queria mostrar, né? Existe uma correlação positiva entre pobreza e subnutrição. Elas caminham juntas, elas não são iguais. O gráfico está aí para mostrar isso daí. Existe uma correlação, né? É uma grande probabilidade, correlação quer dizer isso, há uma grande probabilidade
de uma pessoa pobre, que está abaixo da linha da pobreza, ser subnutrida, né? E vice-versa, né? Mas não necessariamente um pobre é subnutrido, né? Eu posso resolver os problemas da pobreza, mas não resolver os problemas da subnutrição. Eu posso resolver problemas de subnutrição, por exemplo, com políticas sociais, mas a pessoa continuar pobre em termos monetários, né? Mas existem outras correlações também que a gente tem que levar em conta, né? Primeiro, adequação energética quer dizer autossuficiência em termos alimentares, né? Então, neste gráfico aqui, esse eixo aqui está mostrando autossuficiência, né? Então, eu tenho aqui 60%, 80%, 100%, 120%. 100% quer dizer que o país produz tudo o que precisa para a sua alimentação. Essa quer dizer adequação energética, né? E o gráfico está mostrando que nem sempre o país que produz tudo para a sua alimentação tem uma situação tranquila em termos de desnutrição infantil crônica, que é a altura, estatura sobre idade, né? O stunting em inglês, né? Então a gente percebe aqui que países que têm uma superadequação alimentar, mais de 100%, tem um monte de gente com desnutrição crônica infantil, né? Então disponibilidade não quer dizer tudo, né? Esse outro lado aqui também está mostrando que dietas pobres, né, de países que vivem basicamente de arroz ou tubérculos, né, muito comum alimentação africana na base de tubérculos, né, e alguns grãos, e alimentação asiática na base de arroz, né. Você tem problemas de desnutrição crônica infantil, né. A alimentação tem que ser rica em outras coisas, né, algum outro tipo de proteína, algum outro tipo de micronutriente que não está presente nessas alimentações, né. Vamos em frente, né. Bom, temos mais um complicador, né? Então, a produção tem que crescer, né? Temos ainda o problema da fome e os preços agrícolas estão disparando, né? Em 2008, esse aqui é o gráfico dos preços agrícolas, né? Os preços agrícolas saíram de um patamar de 100, ali, o índice 100, e foram para 110, 115, né? E vem subindo, né? Agora teve uma quebra de safra grande de milho, o milho vai subir, o trigo já está subindo, né? A carne está em alta, né? Há uma situação de alta que vem se repetindo desde 2008, né? Quais são as causas dessa alta, né? Existem causas pelo lado da oferta e causas pelo lado da demanda. Pelo lado da oferta, frustração de safra, né? Baixo nível do crescimento da oferta, muito bem, né? Baixo nível dos estoques mundiais, né? Os estoques mundiais são baixos. Quando teve a crise de 2008 aqui no Brasil, né, coincidentemente, teve uma quebra de safra de feijão, né? E o preço do feijão disparou em 2008 no Brasil, né? Como tem disparado outros preços agrícolas, né? Bom, a gente vai verificar quais são os estoques da Conab, né, em termos de feijão, quando estourou a crise de 2008. 6 dias de estoque de feijão, né? Ou seja, não existia política de abastecimento, né? Não vamos projetar isso daqui para hoje, né? Mas o país, o Brasil, assim como outros países, não estavam preparados para uma alta de preço, não tinham mecanismos de intervenção, né? É um contexto liberal de que os países, se tem falta de alimentos, vão ao mercado e compram imediatamente, o alimento vai estar ali. Não é verdade, né? Tanto é que os baixos níveis de estoque mundial potencializaram a especulação com o preço dos alimentos, né? Pelo lado da demanda, há uma maior demanda do preço dos alimentos, né? Demanda por biomassa também, energética, né? Hoje a agricultura concorre com outras, a agricultura de alimentos concorre com outras agriculturas, barreiras comerciais, etc. Tudo isso daí leva à especulação de mercado e aumento de volatilidade de preços, né?
Então, o mundo está preparado para isso? Né? Muito provavelmente não. Né? Existe um componente especulativo que está colocado aí, que é complicado e que interfere diretamente na segurança alimentar. Né? Bom, diante disso, então a gente tem normalmente duas posições. Né? A primeira posição é essa aqui. Gente, vamos aumentar a produção. Temos que aumentar ainda mais. O mundo não vai dar conta, né, do que precisa para alimentar tantas bocas. Né? Ou seja, vamos admitir todo tipo de tecnologia, difusão de novas tecnologias, OGM, né, organismos geneticamente modificados, nanotecnologia, o diabo. Né? Temos que fazer uma nova revolução tecnológica para clonagem animal, que seja, né, para aumentar a produção. Né? Precisamos fazer investimentos em tecnologia. Né? Vamos intensificar o uso da terra. Né? E vamos entrar em novas áreas com potencial para a agropecuária. Né? Tem aqui um dado também da FAO, de que os países em desenvolvimento, em 2050, deverão estar importando 300 milhões de toneladas de alimentos contra 135 agora dos últimos anos. Né? Vamos em frente. Né? Então, as projeções são absolutamente catastróficas. Né? Eu preciso resolver o problema da importação, né? Eu preciso resolver o problema também do desperdício. Né? Vamos em frente. Por outro lado, existem outras posições. Né? Ora, o mundo não precisa produzir tanto. Né? A gente, com a produção atual, já dá para resolver todos os problemas. Né? Então, se eu for pensar numa agricultura sustentável, num sistema alimentar sustentável, eu posso, reduzindo o desperdício, alimentar todo esse tipo de demanda que está surgindo. Né? Então, tem aqui alguns dados, não vamos repassar, né? Mas o dado mais impactante, que é um trabalho recente da FAO, que mostra que, se a gente reduzir em 50% as perdas, né? As perdas que representam em termos de 30% da produção agrícola, né? Resolveria o problema de 25% da oferta. Né? Se eu conseguir reduzir 50%, isso aumentaria a oferta de alimentos em 25%, sem fazer nada. Né? Existem alguns outros dados importantes que estão ligados a isso daí. Economia no consumo de água, né? Sustentabilidade, a garantia de uma dieta saudável, redução das áreas, redução da emissão de gases tóxicos, uma série de elementos que estão colocados aí que são importantes. Né? Bom, o que é a redução de desperdício? Né? Primeiro que há uma polêmica sobre o que é desperdiçado. Né? Então, afinal de contas, o que é a parte comestível de um alimento? Né? Muitos nutricionistas aqui presentes vão dizer, não, a gente pode aproveitar cascas, aproveitamento integral dos alimentos, tudo bem. Né? Isso vai depender de hábitos alimentares e de culturas para culturas. Né? Então, se a gente for analisar o que são as perdas, a gente tem que levar em conta só as partes comestíveis que são jogadas fora, né? Ou são desperdiçadas. Não se leva em conta uma série de outros elementos que estão aí na alimentação que são utilizados para outras coisas, né? Como, por exemplo, palha de cana-de-açúcar, casca de arroz, uma série de coisas que são utilizadas para alimentação animal, por exemplo, e que depois entram no ciclo de produção novamente. Né? Então, eu tenho que fazer uma conta sobre quanto que se desperdiça exatamente. E a conta está mostrando que existem dois lados. Né? Um lado das perdas e um lado do desperdício. As perdas seriam não intencionais, né? Porque se perde, né? E o desperdício seria intencional. As pessoas jogam fora mesmo. Né? Então, o que seriam perdas? Perda de massa, né? Porque simplesmente eu colhi errado,
colhi uma fruta muito madura, né? Ou não regulei a máquina direito, a máquina desperdiçou, né? Existem uma série de problemas que estão colocados aí, que incluem, por exemplo, a parte econômica, né? O preço está muito baixo, a gente vê isso daí muito claramente, o preço está muito baixo, o agricultor não colhe, passa a grade em cima, faz uma adubação verde e deixa no campo aquilo lá, né? Pelo lado do desperdício, não. A gente tem um conjunto de alimentos que são descartáveis, né? E que podem ser facilmente mensuráveis, né? Se eu vou aqui no restaurante da Unicinos, eu posso medir claramente, né, pesando o prato das pessoas no momento em que elas se servem e depois no momento que elas entregam o prato, eu posso saber exatamente quanto está sendo desperdiçado, né? Eu posso vasculhar o lixo das pessoas e ver quanto está sendo jogado fora, né? Eu posso ver o movimento dos bancos de alimentos que recebem alimentos que estão sendo descartados. Eu tenho uma série de mecanismos para medir isso daí, né? Existem questões metodológicas complicadas, né? Sobre o que considerar, se eu considero pelo lado do peso, ou pelo lado calórico, pelo lado do valor, né? É muito comum a gente que trabalha com isso fazer pesquisa sobre desperdício. Eu vou entrevistar um comerciante ou um feirante e pergunto para ele quanto que se perde, né, na feira. Ele vai falar em termos monetários, né? Eu estou perdendo 30%, né, porque desvalorizou minha mercadoria, né? Nunca vai fazer uma conta em termos calóricos, né? E de peso também ele não tem muita noção, né? Então é complicado misturar todas essas medidas, né? Então a gente chega, pode passar isso aí, a gente chega nesses dados que são fresquinhos agora, que saíram, né, uma pesquisa que a FAO tem feito, né? Então aqui estão as regiões do mundo e mostra o nível de desperdício de 0 a 100, né? Como é que ele está concentrado, né? Perdas e desperdício. Então a gente percebe ali, América Latina e Caribe, que é a primeira faixinha lá de cima, né? O grosso, 40%, está na agricultura, né? Depois a gente tem ali mais uns 30%, 40% na pós-colheita, comercialização, né? E finalmente um pedacinho muito pequeno ali em termos de porcentagem, 10%, 12% na parte de consumo, né? Que contrasta claramente com, por exemplo, Europa, né? Onde eu tenho uma perda enorme na parte de consumo, 30%, 35%, e uma perda muito pequena nas outras partes, né? Ou seja, o Brasil, assim como a América Latina, são países pobres, né? E a gente sabe que na mesa do pobre não sobra nada, né? Então, de fato, o desperdício nas sociedades pobres é muito baixo, né? Mas há uma ineficiência do sistema em trabalhar com esse tipo de coisa. Se joga fora, se perde, né? Não se preocupa com o transporte, ao contrário de outros países onde a tecnologia está mais avançada, onde a parte da produção, distribuição é extremamente moderna, mas a população joga fora, desperdiça, né? Se compra e não se consome, né? Os supermercados vendem o super size, né? As pessoas compram porções enormes, então há um desperdício muito grande na comida, né? Pode ir, né? Essa aqui é a distribuição em termos mundiais, pode ir, Alana, né? E essa aqui é a distribuição, é o mesmo gráfico, mas sendo mostrado em termos de elo da cadeia produtiva, né? Então a gente percebe aqui que aproximadamente 400 e poucos milhões de toneladas por ano são perdidas na fase da agricultura, né? E ali está dividido por região do mundo, né? E outras 270 milhões de toneladas são perdidas na parte de consumo, né? Pode ir. Pode ir. Tem aí vários dados, né, importantes, mas eu não vou me alongar porque não é esse o objeto, né? Mas eu só queria mostrar aqui
pelo lado das pessoas que estão preocupadas com a perda e desperdício, mostrando que a produção é mais do que necessário, mais do que suficiente, né? A gente pode dar conta perfeitamente, né? Qual que é o ciclo, né, para a gente resolver esse problema, né? Primeira etapa, prevenção, né? Existem campanhas contra o desperdício de alimentos no Brasil? Não, muito pouco. Muito pouco. Existe? Que eu saiba, não, né? Qual é a ação de política pública, né, em termos de prevenção de perdas na lavoura, né, ou redução de desperdício na fase de transporte? Nenhum, né? A cadeia produtiva, ela se move, quem se apropria desses ganhos repassa ao consumidor. Quem não se apropria, né, cobra mais caro do consumidor, né? Então, prevenção é extremamente importante, né? Segundo ponto, se eu não consigo prevenir e se há perdas, temos que partir para as doações. Se alguém não está se alimentando com aquela comida, outras pessoas estão precisando e podem comer, né? Então, nós temos todo o sistema de bancos de alimentos. Aqui parece que a Unicinos tem um banco de alimentos, né? Qual é a política pública em termos de bancos de alimentos? Muito pouco, né? Nós temos uma lei do Bom Samaritano, né, que é uma lei que está no Congresso desde 1994 e que não foi votada até hoje. Já passou em todas as comissões e ainda não foi aprovada, né? Portanto, doação no Brasil é crime ainda, né? Se acontece algum problema, né, esse doador vai ser penalizado criminalmente, né? Se ele está fazendo uma doação, como é que funciona em termos fiscais, né? Cadê a nota fiscal que acompanha a doação, né? Então, é um sistema que funciona aí meio na ilegalidade. Funciona, mas funciona bem até na ilegalidade. Nós poderíamos resolver o problema das doações muito claramente se houvesse uma política mais clara, né? Podemos usar o alimento descartado para alimentação animal. Podemos usar para matéria-prima industrial, né? Biofermentação, por exemplo. Para que fazer programas, né, enormes aí de utilização de áreas nobres para plantio, para produção de energia, se a gente pode usar a biofermentação, como vários países do mundo estão usando, né? Por exemplo, países em desenvolvimento, inclusive, na Índia, o programa de biodigestores é uma coisa seríssima, né? Garante gás para essas famílias de uma forma muito forte, né? Compostagem, incineração e, finalmente, aterros. A gente estava comentando aqui que até o ano que vem o governo tem que acabar com os lixões, né? Política como é que chama? A lei dos resíduos sólidos, né? Temos que resolver isso daí. Vamos em frente, né? Bom, o que está acontecendo no Brasil, né? Nós avançamos bastante. Eu vou mostrar aqui alguns gráficos, né? Redução da pobreza, se a gente pegar ali 2001, 2003, se considerava que 15 milhões de indivíduos estavam abaixo da linha da miséria, dos R$70 do Brasil sem miséria. E hoje nós estamos em torno de 8, reduzimos bem a pobreza, né? Nós tivemos vários programas aí bem-sucedidos, né? Os programas não começaram com o governo Lula, né? Nós tivemos aí, podemos esquecer Josué de Castro, né? Década de 30, 40, 50, Josué de Castro martelando na cabeça das pessoas, né? Betinho, anos 90, né? Fome Zero, né? 2003. Depois nós tivemos Fome Zero se internacionaliza. Esqueci de colocar aqui o logo, né, da Iniciativa América Latina e Caribe Sem Fome. Uma iniciativa super importante que estendeu algumas conquistas aí do Fome Zero para outros países. E agora, em 2012, o Ban Ki-moon, né, o secretário-geral das Nações Unidas, lançou Zero Hunger Challenge, né, 2012. Usou o mesmo nome e o logo é até parecido, né?
E no desafio Fome Zero, né, se coloca a meta, vejam como as Nações Unidas têm problema com datas, né? Se coloca o desafio de zerar a fome até 2025. Né? Então, essa é uma meta absolutamente factível. Né? Nós estamos ainda há 11 anos de 2025 e é possível usar esses exemplos, algumas políticas que foram desenvolvidas aqui, mas que nós precisamos aperfeiçoar. Vamos em frente. Né? Pode passar. Né? Esses são os gráficos do Brasil, também de desigualdade e tal. Esse aqui fica. Né? Por exemplo, né? Estávamos comentando agora de manhã, estrutura agrária no Brasil. Né? Esses são os últimos dados do Censo Agropecuário. Né? Enquanto nós reduzimos o Gini, renda, no Brasil, né? de 0,665, 62 para 0,52, o índice de desigualdade, somos uma sociedade mais igual em termos de renda, a terra continua concentrada. E está mais concentrada ainda. Né? Então, os dados do último censo mostram que o índice Gini, se a gente pegar 75, era 0,855. E o último dado, 2006, o censo 2006, 856. Né? Então, enquanto a renda se desconcentrou, nós temos 54, alguma coisa assim. Né? Volta um, por favor. Não, isso. Nós estamos aqui, ó. Esse aqui é o Gini da renda, né? Por região. Né? Então, é uma maravilha. Né? Nós estamos aqui, Brasil, 0,501. Né? Em termos de igualdade, nós estamos progredindo muito rapidamente. Né? Mas pode ir. Mas, em termos de terra, continuamos com a terra concentrada para burro. Né? Os 50% menores estabelecimentos têm apenas 2,3% das terras do Brasil. Né? E a área dos 5% maiores estabelecimentos junta 70% das áreas do Brasil. Né? Qual a política agrária? Né? Nós estamos falando de direito à alimentação, direito a acesso. Né? Temos que aprofundar também aí. Né? Não é uma questão pontual de resolver o problema pontual das pessoas, é a questão de resolver o problema permanente das pessoas, terem terra para plantar. Né? Vamos em frente. Bom, com isso eu já vou encaminhar algumas conclusões. Né? Primeira, né? Com relação a perdas e desperdício. Esse é um caminho legal. Né? Podemos trabalhar bastante a questão das perdas e desperdício. Né? Muito embora, como eu falei na entrevista que está aí, o mundo não é um sistema de vasos comunicantes. Né? Não é o norte-americano reduzindo o desperdício lá no Texas, né, que vai resolver o problema da fome do africano. Né? Mas o mundo desperdiça muito. E isso implica na sustentabilidade do sistema alimentar como um todo. Né? Eu estou pressionando preços. Né? E isso afeta o africano lá. Né? Eu estou pressionando o meio ambiente. Isso afeta a todos nós. Eu estou emitindo mais gases. Né? Eu posso produzir de uma forma muito mais amigável em termos ambientais se eu levar em conta essas condições. Né? Outro ponto importante é que banco de alimentos é política pública. Né? Precisa ter banco de alimentos. Esse é um dado importante. Países, né? A gente estava falando do Canadá aí outro dia. O Canadá é um país considerado um dos maiores IDHs do mundo. Né? O Canadá tem 20 milhões de habitantes. Né? 20 milhões de habitantes. Né? 25, talvez. Né? Imagina, a população da cidade de São Paulo. Né? E existem 1 milhão de pessoas que se alimentam em bancos de alimentos. Né? Ou seja, um país rico, né, que mesmo assim garante a alimentação da sua população através de um sistema de banco de alimentos que funciona. Né? Assistência técnica, tecnologia é importante. Se a gente quer reduzir desperdício, precisa ter preocupação com perdas. Né? A Embrapa não tem que se preocupar só com produtividade, aumentar a produtividade, mas reduzir perda também. Né?
Alguém conhece? A Emater está preocupada em reduzir perda? Acho que não. Né? Então, o sistema de assistência técnica e de tecnologia no Brasil não trabalha com isso. Né? Precisa incorporar isso daí nas políticas públicas. Né? Então, combater o desperdício, etc, etc. Vai em frente, tem mais um. Alana, acabou? Não, tem mais um. Então, dito isso, né, o que a gente pode fazer como recomendação? Como eu disse, não está aqui nenhuma crítica mais dura, né, porque nós estamos trabalhando, a gente está fazendo a lição de casa, né, mas temos que aprofundar. Né? Então, vamos aprofundar a política de inserção social, reduzir a vulnerabilidade e garantir, principalmente, para o setor rural, onde está o grande núcleo duro da pobreza, difícil de combater, né? Garantia de renda, garantia de colocação de produto. Né? Vamos fazer um reforço cada vez maior ligando oferta e demanda, que são coisas que não têm se comunicado muito bem. Né? Como é que a gente vai fazer isso? Política de abastecimento. O Brasil ainda está engatinhando em política de abastecimento. Né? Por incrível que pareça, os militares avançaram mais na política de abastecimento do que nós. Né? Fizeram várias coisas e nós paramos no tempo. A gente tem que trabalhar com isso daí. Né? Banco de alimentos, de novo. Né? Ampliação da alimentação escolar. Né? Demos um salto enorme na alimentação escolar. Né? Mas estamos repassando muito pouco. 30 centavos per capita é pouco. Né? E os municípios estão complementando, como diz a lei, né, os 30 centavos da alimentação escolar, né, alguns não, a grande maioria não. Né? Onde é que está o direito humano à alimentação? Né? Será que uma mãe pode processar o município porque não está dando alimentação escolar para o seu filho? Eu nunca ouvi falar disso daí, mas deveria poder. Né? Onde é que ela vai falar? Vai reclamar com o bispo? Vou deixar o bispo aqui. Né? O bispo está aqui. Né? Não tem com quem reclamar. Né? Temos que cuidar de outras áreas importantes também. O PAT, o Programa de Alimentação do Trabalhador, é um programa enorme, né, que foi desvirtuado. Né? Um programa dos anos 70, que já tem 40 anos aí. Né? Foi desvirtuado. Ele poderia ser, de fato, um programa de alimentação do trabalhador, não um programa de tickets financeiros, né, onde as empresas ganham dinheiro mais no financeiro do que financiando a alimentação das pessoas. Né? Agricultura urbana. Fizemos muito pouco na agricultura urbana. Né? O governo até tem alguns programas de agricultura urbana, mas o volume de recursos é nulo. Né? E a agricultura urbana é um componente importante. Né? E, finalmente, a questão dos restaurantes populares. Né? Paramos de fazer restaurante popular por quê? Né? Não é bom? Não dá certo? As pessoas não estão satisfeitas? Por que a gente não faz mais? Né? Então, ficaria por aqui. Obrigado. Estou aberto aí a perguntas.